Segundo o governo, o principal inimigo do agronegócio brasileiro são os bancos e não o MST. A avaliação do Palácio do Planalto é que os produtores não deveriam ter medo das ocupações do sem terra, pois quem está tomando a terra deles são os credores. O governo afirmou ainda que faz muito tempo que o MST não invade terra no país e que os militantes são pequenos produtores altamente produtivos. Apesar dessas afirmações, os sem terra invadiram 35 propriedades só no Abril Vermelho, uma época tradicional de mobilização desse grupo. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, como avalia esse posicionamento do chefe do Executivo Federal? Ele tem concedido muitas entrevistas a emissoras de rádio, enfim, dizendo, dentre várias coisas, que o MST há muito tempo não realiza invasões de propriedade. Hein, Beraldo? Bom, praticamente um show de stand-up comedy, né, Caniato? É uma coisa impressionante como numa fala a gente pode ter tantas coisas irreais ditas e só resta rir, não é? A gente que falou aqui tantas vezes sobre as invasões do MST, sobre como o MST vem tirando a paz do campo. Aliás, tivemos, né, anúncios, né, do próprio João Pedro Stedley de que ele estava muito insatisfeito com o governo, que ia fazer acontecer. Essa é a realidade, essa é a realidade do campo brasileiro. E aí a culpa é do banco. Quer dizer, o banco tem culpa de uma série de coisas e eu faço minhas altas críticas a esse sistema de concentração que temos no setor bancário, sobretudo na concessão de crédito ao consumidor e aos pequenos e médios empresários, ao spread bancário brasileiro, que é aquela diferença entre o que custa o dinheiro para o banco e o quanto ele vende o crédito para o consumidor, e aí basta a gente olhar hoje juros de cartão de crédito, de cheque especial na casa de 400% ao ano. Isso é inaceitável, isso é inacreditável. Agora, foi justamente nos governos do PT que essa concentração bancária aumentou. A gente tem que colocar o peso adequado em cima da responsabilidade de cada um. E se temos uma situação como essa hoje, os governos do PT, que comandaram o país por boa parte desde a redemocratização, eles têm uma grande parcela de responsabilidade. E o campo brasileiro, ele vai mostrando a parte do Brasil que dá certo. Porque nunca é demais lembrar que o campo brasileiro, ele ou se financia, os grandes produtores, sobretudo, com as trades internacionais, ou seja, elas antecipam dinheiro para depois comprarem a safra daquele produtor. O agro brasileiro vence desafios de logística, de armazenagem, uma série de coisas, e depois, quando o governo vem com o plano safra, ano passado, por exemplo, as taxas de juros eram altas, o número era muito grande, o número de dinheiro ofertado era muito grande, mas as taxas de juros eram altas, não fazia sentido para o produtor ir buscar o plano safra. Então, é uma fala absolutamente sem propósito, uma coisa surreal que não tem conexão com a realidade. Tá certo. Tem um complemento, uma outra informação. Deputados do grupo de trabalho que analisam a regulamentação do texto da reforma tributária fecharam questão para fixar o imposto sobre carnes, frango, peixes e sal em cerca de 26,5%. A análise do governo, entretanto, é que apenas carnes de primeira, como picanha, colchão mole, patinho e filé mignon, deveriam ser taxadas. Os parlamentares apostam ainda que com mais produtos no chamado imposto do pecado, será possível baixar a alíquota padrão dos itens da cesta básica para 25% em 2033. A ideia é que os produtos e itens considerados prejudiciais à saúde sejam taxados em até 250%, como, por exemplo, cigarros e também bebidas alcoólicas. Você, Dávila, que a gente precisa refletir sobre essa possibilidade de taxação em 26,5% para carnes e frango, seria aquela alíquota básica que inclui os itens da cesta básica, né? Um item mais, uma classificação mais baixa do que outros itens da cesta básica, como, por exemplo, bebidas e produtos refinados e gourmets, né?
Caniato, o governo cada vez mais dá provas que não quer uma reforma tributária de verdade. Ele quer fazer o que a gente chama de populismo tributário. O que é o populismo tributário? É justamente esse tipo de declaração. Não, vamos tirar o imposto da carne, do frango. Bom, se você tirar o imposto da carne e do frango, vai ter que compensar essa perda de receita com outra coisa, vai aumentar outro imposto. Tudo isso destrói a ideia fundamental do imposto de valor agregado, que é justamente ter uma alíquota única para todos os produtos, para não ter exceção. A simplificação do sistema tributário deste método, que é o imposto de valor agregado, só funciona se respeitarmos uma alíquota única para todos os setores. E se você quiser, por exemplo, tirar o imposto da carne ou do frango, aí tem que estar no orçamento da nação e você faz isso por meio de cashback. Você devolve o dinheiro para as populações, para a população mais humilde que vier a comprar esses produtos. Mas a alíquota tem que ser única. Daí a minha ênfase nos meus argumentos sempre aqui no Pingos nos Is, que o parlamento tem que determinar um teto deste IVA. Esse teto tem que ser 21% no máximo. E aí fazer com que todas as subvenções estejam incluídas nessa alíquota única. E aí, o que for feito como uma espécie de subvenção, isso volta em forma de cashback. Mas se começar a abrir alíquota diferenciada para cada setor, nós vamos ter o caos tributário do sistema atual. Aí é fazer a reforma tributária para manter o caótico sistema tributário ao invés de reformar o sistema tributário. Então, o governo vem dando sinais preocupantes de ele quer esse regime tributário de exceção, criando mais complexidade e destruindo o que eu chamo da maior virtude do IVA, que é a simplificação do sistema por meio da criação de uma alíquota única. Parece que está difícil simplificar, hein, Mota? Certamente os lobistas trabalhando muito em Brasília, cada segmento, cada setor tentando puxar a sardinha para o seu lado. Fico imaginando, né? Se tiver uma alíquota para cada segmento, para cada setor, qual será o benefício de você unificar tributos, criação do IVA? Bem, será que vai funcionar? Não haverá nenhum benefício, Caniato. Nós avisamos aqui no Pingos nos Is. Nós explicamos que a regulamentação dessa reforma tributária iria abrir uma caixinha de surpresas, porque a reforma ela foi aprovada meio como um cheque em branco. Está aqui o cheque, assina aqui, população brasileira, depois a gente vai preencher o valor, tá? Pode ficar tranquilo, vai ser bom para você. Agora, na regulamentação, cada um quer defender o seu lado. Todos querem que o seu produto tenha o menor imposto possível. Claro, para compensar, aumenta o produto do meu companheiro aqui do lado. Ora, eu não sei quem vai ganhar essa disputa, Caniato, mas eu não tenho nenhuma dúvida sobre quem vai ser o perdedor. Será o consumidor, o pagador de impostos, o eleitor, todos nós. Pois é, você, Cristiano Beraldo, que já viajou muito, já pôde identificar o IVA ou esse sistema tributário em muitos países, né, Beraldo? Muito elogiado por algumas pessoas, só que no Brasil houve aprovação, alguns comemoraram, mas também houve quem dissesse, calma, espera a regulamentação da reforma para a gente ver se de fato vai dar certo. Muitos apostam que não vai dar. O problema do Brasil é a falta de ousadia dos homens públicos, né, Caniato? A gente tem um problema gravíssimo do ponto de vista tributário. O sistema é extremamente complexo, você tem todo um corpo de controle desses pagamentos de tributos por parte da Receita Federal, que atua sempre contra o contribuinte. Isso leva a um excesso de ações na justiça do ponto de vista tributário, discussões tributárias que depois geram bilhões e bilhões todos os anos em precatórios, e o contribuinte, que é muitas vezes obrigado a pagar mal e aí depois tem que recorrer à justiça para reaver o excesso de pagamento de impostos, leva décadas para ver esse dinheiro voltar para o seu bolso. Então, a gente tem um sistema que é inviável. E aí, do lado do Congresso, a gente viu muita gente dizendo, olha,
isso aqui, essa reforma tributária é uma vitória porque ela estava aqui no Congresso há não sei quantos anos, há 30 anos sendo discutida e nós aprovamos. Parece que eles queriam simplesmente contar essa vantagem, dizer que aprovaram uma reforma tributária. Mas que reforma tributária é essa? Não se resolve o problema tributário do Brasil sem ousadia, sem firmeza, sem determinação. E nós não vimos isso ser demonstrado a partir da aprovação dessa reforma, Caniato. Cada dia ela vai virando um monstrengo pior e, de fato, não se assemelha em nada daquilo que é praticado em países sérios do mundo. Como destacou o Dávila, você tem um formato necessário para funcionar. A brasileira não vai funcionar. Pois é, agora, Dávila, quais outros pontos a gente precisa tratar? Porque, assim, há deputados que formam 2 grupos de trabalho que estão justamente debatendo muitos pontos sensíveis para a implementação e regulamentação dessa reforma tributária, não somente em relação à proteína animal, mas a gente também tem acompanhado as discussões e as mobilizações de representantes das empresas que seriam enquadradas no que se chama de imposto do pecado, né? As empresas de bebidas alcoólicas, também empresas de tabaco, de cigarros. Muitos entendem que se você sobretaxar, criar uma alíquota muito alta, você também estimula contrabando, falsificação, possibilidade do crime organizado atuar por ali, enfim. E além disso, a inclusão ou não de outros itens tão populares, tão consumidos no Brasil, mas que receberiam uma alíquota muito alta sob a premissa de que são itens que fazem mal à saúde, hein, Dávila? Olha, isso é criar, de novo, o que eu digo, a complexidade no sistema tributário. Vamos voltar aqui a uma questão simples. Por que começou a discussão da importância da reforma tributária? Porque um dos maiores impeditivos da competitividade brasileira é a complexidade do nosso sistema tributário. E o resultado dessa complexidade, Caniato, está naquilo que o Beraldo acabou de mencionar, a judicialização das questões tributárias. O Brasil é recordista mundial de judicialização tributária. 75% do PIB brasileiro é judicialização tributária, quando a média dos países ricos que pertencem à OCDE é de 0,28%. Então, é óbvio que o Brasil precisa ter um sistema tributário que simplifique as regras e que diminua essa judicialização, porque essa judicialização drena tempo, dinheiro das empresas, cria enorme insegurança jurídica. Então, este foi o intuito da reforma tributária. Agora, se o Congresso aprova uma reforma tributária tendo o IVA, que é, sim, o imposto de valor agregado, utilizado em todos esses países que tem esse 0,28% de judicialização tributária, e cria complexidades, criando regras específicas para atenuar a pressão do lobby, então o que nós estamos fazendo é apenas mudando o nome, mas mantendo a complexidade tributária que continua fazendo o Brasil perder competitividade e aumentando a judicialização. Então, qual é o problema da regulamentação dessa reforma tributária? Que está sendo feita no Congresso, às portas fechadas, com influência do lobby, e não está sendo discutido amplamente com a sociedade. Nós precisamos discutir isso. Então, nós só sabemos informações que emergem de uma discussão às portas fechadas com os lobistas. Isto é um péssimo sinal de que esta reforma não está no caminho certo. E ela não estando no caminho certo, o Brasil vai continuar tendo um enorme, que eu digo, prejuízo. Qual é esse prejuízo? A judicialização tributária. Então, fazemos uma reforma, como dizia o Lampedusa, mudamos tudo para manter as coisas como elas são. É isso que nós não podemos fazer na reforma tributária. Mas, infelizmente, este é o cheiro e é o sinal de que o Congresso está dando para a população. Antes de passar para o Mota, uma pergunta rápida para você, Dávila. Você era um defensor da reforma tributária, mas pelo que a gente viu até aqui, você particularmente se decepcionou? Muito. Eu disse, eu sou a favor da reforma tributária, dessa criação do imposto de valor agregado, mas eu sempre disse isso, e aqui eu reconheço o que o Mota falou, e que o Beraldo também sempre mencionou, e que eu alertei que também era meu problema. O que vai acontecer na regulamentação? Porque a regulamentação é que pode fazer a reforma tributária
sair do papel e isso ser muito benéfica para o país, ou pode fazer com que nós continuemos a insistir nos mesmos erros do sistema atual. E o jeito hoje que ela está sendo liderada no Congresso Nacional, com essas relatorias divididas, com essa pressão dos lobbies, com pouca discussão à luz do dia, mostra claramente que a pressão dos lobbies ela é mais poderosa do que o Congresso deveria estar fazendo, que é zelar pelo interesse do pagador de imposto, do contribuinte. E o contribuinte não está participando dessa discussão. O pagador de imposto não participa dessa discussão, apenas o lobby. Portanto, infelizmente, a regulamentação dá um péssimo sinal de que podemos destruir a virtude do imposto de valor agregado.